Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Titio Éder, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. E esse vídeo aqui eu vim aqui falar sobre questões, né? Sobre como você fazer as questões, sobre como você corrigir as questões depois. Então fica aí que tem muita dica bacana, né? A primeira questão é como fazer as questões, né? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre onde fazer, que é lá na plataforma da Estuda. Você acessa lá, você faz a assinatura lá, se eu não me engano é R$150 o ano. Então assim, sai mais ou menos uns 12 e pouquinho por mês. Então vale muito a pena, você tá assinando a plataforma deles lá. E aí você vai fazer o seguinte, né? Já partindo para a prática das questões. Igual eu falei no vídeo passado, você vai ver a videoaula, você vai fazer a revisão ativa, né? Você vai fazer suas anotações durante a videoaula. Você vai fazer a revisão ativa e depois você vai fazer as questões. O aconselhável, pelo que eu vi, é você fazer 20 questões por cada tópico. Eu fazia assim, eu fazia 20 questões de cada um, né? Então assim, só que tem conteúdo que tem um monte de subtópico. Por exemplo, lá em eletrodinâmica, por exemplo, você vai ter um monte de subtópicos. Você vai ter os subtópicos resistores, geradores, circuitos, vai ter lá a lei de Kirchhoff, né? Vai ter como é que é o nome? Aí depois, por exemplo, em eletrostática já vai ter lá os capacitores. Então assim, tem um monte de subtópico dentro de um conteúdo só. Por exemplo, óbvio, você vai ter espelho plano, espelho esférico, você vai ter lente convergente, lente divergente. Então assim, vai ter cada tópico desse. E cada tópico desse você vai tentar fazer mais ou menos as 20 questões, né? Então no final, capaz que já vai passar a dar 100 questões por cada conteúdo em si, né? Nessa primeira passada. Depois, quando você for revisar, você faz mais questões ainda, né? O ideal é você fazer cerca de 100 a 120 questões por dia. Já é um nível bem bacana. Se você não conseguir isso tudo bem, né? Eu mesmo no primeiro ano, eu acho que eu fiz uns 30. No primeiro ano de preparação que eu falo, né? Porque eu já tava no segundo. Eu fazia umas 30, umas 50, acho que até umas 60 por dia às vezes, né? Porque eu tinha que ver muita videoaula, então acaba que não sobrava tanto tempo para as questões, né? Mas no meu segundo ano de preparação, que já foi no meu terceiro ano de ensino médio, né? Eu já comecei fazendo umas 180 questões por dia. Só que aí depois as aulas do colégio começou, o colégio me atrapalhou bastante e eu caí para 120, né? Questões por dia. Então assim, você tem que fazer muita questão. 120 questões já é um tanto bem bacana. Se você conseguir manter o ritmo com 120, vai lá, que dá certo. Então assim, você faz lá as questões. E depois que você fizer as questões, por exemplo, você fez uma lista lá de 20 questões, certo? E aí você vai corrigir elas depois. Eu aconselho que você imprima e depois você corrige na plataforma. Só que se você não tiver condições de imprimir, tudo bem, você pode fazer direto pela plataforma lá que tá tudo certo. Você usa uma folha dessa aqui, às vezes de rascunho, né, e segue o baile. Então assim, você fez a lista. E aí supondo que você errou, por exemplo, um tanto bom, né, que você errou 3, né, ou errou 2, que aí tipo assim, a sua porcentagem de acerto já ficou acima de 80%, né, se você fez 20 questões. Então assim, se você errou 2 ou errou 3, aí você vai fazer o seguinte, você vai escrever as que você errou. Por exemplo, você errou a questão 11, a questão 17 e a questão 19, né, e aí você vai anotar elas aqui. E aí você vai escrever assim, ó, CV para conteúdo visto, CNV para conteúdo não visto, ou FA, que é para falta de atenção. Aqui assim, ó. Eu não sei se aí vai ficar certo no vídeo depois, que eu tô enxergando esse trem como se fosse no espelho, chegando invertido. Mas enfim, é isso aqui, você vai escrever CV, que é para conteúdo visto, que é quando você é uma questão pro conteúdo visto. Tipo, se eu vi que é o conteúdo, né, só que faltou eu ver alguma coisinha, ou uma vez eu esqueci algum detalhe, né? Então você vai marcar ela, que você viu o conteúdo. Ou então conteúdo não visto, que é tipo, nossa, eu ainda não vi esse conteúdo, não tenho nem ideia do que é isso aqui. Se for essa opção, né, você deixa a questão pra lá. Quando você chegar lá, que você for ver o conteúdo futuramente, você vai corrigir essa lacuna. Agora, se for conteúdo visto, você tem que revisar aquele conteúdo que você viu, né, pra não ficar aquela lacuna. Ou então falta de atenção. Por exemplo, eu tava fazendo a questão aqui, e aí eu acertei o cálculo todinho dela, e aí eu esqueci de dividir por 2 porque eu li o enunciado errado, entendeu? Foi um erro de falta de atenção. Então você vai escrever lá, você vai refazer a questão do jeito certo, né? E você vai marcar aqui que foi uma falta de atenção, né? E você vai fazer isso para as questões que você errou. Depois disso,
você vai pegar aquelas questões que você acertou, mas que você ficou com algum pingo de dúvida. Por exemplo, eu fiquei com dúvida na questão 13 e sei lá, na questão 8. Aí você vai pegar e vai anotar o que você ficou com dúvida e vai anotar por que a resposta daquela questão é aquela, e você vai fazer de novo explicando pra você mesmo o porquê daquela questão ser assim, o porquê de que você chegou naquela resposta, entendeu? Muitas vezes você vai fazer isso, você não vai achar a resolução no site em si, ou comentário da questão, mas é só você dar um copia e cola e colar no Google, que tem um monte de formas, né, de gente lá desde 2012 que tá estudando, que teve a mesma dúvida que você, colocou lá e achou a resposta, né? Algum professor respondeu. Então, esse é o passo a passo para você fazer as questões. Você vai lá, né? Você vê a videoaula, você anota, depois você faz revisão ativa, depois você pega, faz a lista de questões, você corrige as questões, você vê o que você errou e você vê o que você ficou em dúvida nas que você acertou. Você não precisa corrigir todas as 20, entendeu? Você vai lá e só corrige aquelas que você errou e aquelas que você ficou com dúvida, né? Então essa é a dica que eu tenho para as questões, de como você realizar as questões. E é isso, né? Eu agradeço a todos por estar me aturando até aqui e eu espero ter ajudado. Fique com Deus.